Sou Matheus Lima, repórter do Portal Fera, e estou com ela, que é jornalista, produtora cultural, professora e colunista da rádio CBN e, é claro, da revista Fera. Silvana Marcoara, tudo bem, Silvana? Tudo ótimo. É muita coisa, né? Pois é, muita classificação aí, mas o mais importante é colunista da revista Fera. Silvana, para começar, assim, teu interesse pelo cinema, como é que foi o início desse interesse? Eu costumo dizer que eu me interessei por cinema desde muito pequena. Eu acho que eu já nasci interessada em cinema porque o meu pai é um grande cinéfilo. Então o cinema lá em casa foi uma coisa que entrou muito cedo. O papai levava a gente para o cinema, né, desde muito criança. Mas foi na faculdade, na verdade, que essa paixão toda despertou para cineclube. Eu adoro dizer que eu sou aluna fundadora do Cineclube da Católica, né? Eu sou aluna de lá. E essa paixão pelo cinema acho que foi mais aprimorada na universidade mesmo. E a tua vida profissional, como é que começou? Com o cinema também foi por conta da faculdade, né? Eu fazia jornalismo e fui convidada para trabalhar numa empresa de lançamento de filme. Não sabia exatamente como era e fui aprender como era lançar filme, fazer lançamento de filme pelo Nordeste todo. Eu ainda era aluna, eu não tinha me formado ainda e foi uma grande oportunidade. Com isso aí vieram todos os trabalhos, né, que acabaram emendando um com o outro, sempre cinema. Eu tomei uma decisão no ano passado. Eu fazia várias outras coisas, a gente como jornalista faz assessoria, faz um bocado de coisa, mas eu tomei uma decisão no ano passado que eu só ia trabalhar com cinema, qualquer coisa que tivesse cinema envolvido. E tem um ano que eu estou tentando, né, manter essa promessa aí. Como é que você resolveu assim, ser professora, ou seja, lidar com jovens, estar convivendo com jovens, como é que foi isso? Pois é, eu também fui convidada, por conta desses trabalhos todos com cinema, me convidaram para participar de uma banca, né, que é essa prova que você faz, uma prova prática de aula, e eu fui lá na faculdade, fiz, passei, né, comecei a dar aula. Eu gosto muito de falar, né, de lidar com gente, então eu dava aula de espanhol uns anos atrás, e esse pulo para a faculdade foi por conta dessa história. Agora, a questão das aulas me fez ver que eu precisava saber mais. Então eu fui fazer mestrado, fiz pós-graduação, porque é uma grande responsabilidade esse negócio de você ensinar alguma coisa. Eu costumo dizer que não é nem ensinar, não, na verdade é um compartilhar de conhecimento, né? Porque eu aprendo muito também quando eu estou na sala. Na sala de aula, para mim, é um grande aprendizado. E como é que você define o cinema? O que é o cinema para você? Além de paixão, né, que eu costumo dizer que é paixão, hoje o cinema está no meu dia a dia. Eu vou 2, 3 vezes por semana ao cinema, assisto. Quando eu não vou até a sala de cinema, eu vejo alguma coisa em casa. Eu leio muito sobre cinema e procuro me inteirar de tudo que envolva, né, arte cinematográfica, por conta das aulas também, já que eu dou aula também sobre cinema. Então o cinema está no meu dia a dia, está na minha vida. Eu acho que está no dia a dia de todo mundo, as pessoas é que não percebem, mas eu tenho um blog e eu costumo todo dia lá relacionar alguma coisa, sei lá, foi feriado de 7 de setembro. E eu fiz uma lista de filmes sobre 7 de setembro, não, sobre o Brasil, sobre essa imagem, né, que a gente muitas vezes não tem do país que a gente vive. Então, cinema está no meu dia a dia. Para mim é uma coisa tão normal, tão... Você falou que vê filme em casa, vai no cinema. Assim, tanta coisa que você faz profissionalmente. Tem tempo de ver um filme assim sem compromisso? Tenho. Não, meu dia de filme sem compromisso é sexta-feira, né? Minha agenda agora me permite isso. Eu adoro ver filme bobo também. Eu não fico só vendo filme pra dizer que filme cabeça, não. Eu adoro ver filme bobo. Comédiazinha romântica, sabe? Aventura, ação. Porque como é que eu posso falar de cinema se eu não vejo cinema? Né? Então eu vejo tudo. Até filme que eu não gosto eu vejo. Você falou assim de cinema. Vamos falar aqui de Pernambuco. Como é que você vê o cinema que é feito aqui, no estado? Eu gosto muito do cinema que a gente produz porque é um cinema que tem muita identidade, na verdade, né? É um cinema muito próprio, que não faz sucesso aqui, curiosamente. É um cinema que faz muito sucesso nos festivais fora daqui, fora de Pernambuco, fora do Brasil, inclusive. Mas é um cinema que tem tanta identidade, sabe, que as pessoas identificam. Talvez pela temática, que a gente fugiu já desse negócio, não só fala de seca, não só fala de desgraça, não. Fala do dia a dia, filmes como Amarelo Manga, por exemplo, que é um filme, né, do Cláudio Assis, pernambucano, os filmes do Camilo Cavalcante, são filmes que falam das mazelas, né, de qualquer lugar. Por acaso é Recife, mas são filmes que falam das coisas da gente. E eu acho que são filmes que a gente precisaria aprender a gostar e a ver mais. Mas eu particularmente eu gosto dos filmes da gente. Na tua opinião, você acha que a quantidade de festivais que tem aqui em Pernambuco é suficiente para tornar o cinema conhecido pelo público, tornar o cinema acessível ao público? Pois é, a pessoa como eu, que vai tanto ao cinema e só fala de cinema, aí quando eu entro numa sala de aula e pergunto, viram tal filme, foram tal festival, e que as pessoas não levantam a mão,
é quando eu tenho a certeza de que cinema ainda não é o assunto mais importante da face da Terra, né? Só na minha vida, mas da maioria das pessoas não. Apesar de tantos festivais, a gente tem o CinePE, que é o grande festival, tem a Mostra Janela Cinematográfica, que é inclusive daqui da Fundagem, e tantas outras mostras, mas as pessoas ainda não têm esse conhecimento, nem do cinema que é produzido aqui, e nem dos filmes, quer dizer, não é só Matrix, não é só O Senhor dos Anéis, não é só esse cinemão, né, que é feito. Tem tanto filme, mas as pessoas ainda não têm esse contato com essa diversidade que o cinema proporciona, não. Acho que a gente precisa ter mais mostras, precisa ter mais espaços. A gente só tem 48 salas de cinema. Parece muita coisa, mas não é, né? Porque 10 no shopping, 8 no outro. E eu acho que a gente precisa ter mais espaços ainda. Salas alternativas, como a gente tem aqui na Fundagem, por exemplo. Sala de rua, São Luís, que voltou agora. Né? Eu acho que isso faz com que as pessoas se identifiquem mais com o cinema no seu dia a dia. E das universidades, como é que o cinema é abordado hoje em dia? Eu tento sempre trazer cinema nesse contexto do dia a dia, do contexto profissional. Quer dizer, cinema está ligado ao jornalismo, está ligado à publicidade, à rádio e televisão e ao próprio cinema. A gente tem 3 cursos de cinema na cidade, o da Federal, o da Marista Nassau e o da ESO, que trazem abordagens bem diferentes, né? Então o cinema está sendo estudado pela primeira vez, porque até então se fazia cinema o cara que era jornalista, o cara que era profissional liberal, e hoje não, você está formando uma nova geração de cineastas. Então essa nova abordagem do cinema enquanto estudo é tudo muito novo, tudo muito recente, né? Vamos ver se o mercado vai absorver esse povo todo, né? Se a gente vai ter produções realmente bem feitas e que identifiquem a cultura e a sociedade que a gente vive. Mas é tudo muito novo, de 5 anos para cá. Quer dizer, a primeira turma de cinema está se formando agora. Então, em 5 anos, a gente está formando esses novos profissionais. Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter um panorama mais claro. Mas hoje é de muita novidade, de muito interesse. Eu acho que é o tipo de curso que as pessoas têm interesse ainda. Mas não quer dizer que você tenha que fazer cinema para fazer cinema. Você pode estudar outras coisas e também ter acesso à arte cinematográfica, de maneira geral. Saindo um pouco do estado, expandindo um pouco mais, a gente sabe que grandes filmes vêm dos Estados Unidos, nós somos filmes americanos. Como é que está o cinema na América Latina, a produção de filmes na América Latina, na tua opinião? Pois é, recentemente eu fui participar de um curso na Argentina e, para o meu espanto, os argentinos não sabem nada do cinema da gente, né? Assim como a gente também não sabe do cinema deles. A gente sabe de algumas produções, poucas produções. Eles falam muito de Cidade de Deus, que tem muitos anos, tem quase 10 anos de Cidade de Deus. Então, essa América Latina, que também não se conhece muito, que produz muito, era um encontro de jovens cineastas, jovens produtores, e eu me encontrei com gente da Colômbia, Paraguai, Uruguai, né, e todo mundo produzindo. Então, cada país, né, tem o seu cinema, tem a sua produção, a gente não tem acesso. A gente dentro do Brasil não consegue ver o filme lá do Sul, e do Sul não consegue ver o filme lá do Norte, né, a gente é tão grande. Mas eu acho que é um cinema que ele tem uma característica muito, muito única, assim. Eu vi coisas, por exemplo, na Argentina, Paraguai e na Colômbia, que era essa questão social, né? A preocupação com o documentário. Eu acho que a gente está num grande momento documentário, está todo mundo produzindo documentário. Eu acho que essa ideia das pessoas quererem mostrar, né, o mundo que elas estão vivendo e que não é nada diferente. Argentina, Brasil, Paraguai, somos todos muito parecidos, apesar da língua diferente, mas os problemas sociais são os mesmos e o cinema reflete muito isso. Mas você acha que, por exemplo, o brasileiro valoriza o cinema nacional? Ou dá mais valor que vem de fora? Tem um brasileiro que gosta do cinema feito aqui, que não tem mais o preconceito, né? Tem aquele que ainda diz assim, eu não gosto de cinema nacional não, só tem palavrão, só tem mulher pelada. Muita gente fala isso, né? Exatamente, porque talvez não tenha o conhecimento desse... Antigamente, o cinema brasileiro, nas locadoras de vídeo, ele tinha uma prateleira, assim, né? Cinema brasileiro. Mas hoje a gente produz comédia, como Se Eu Fosse Você 2, né, 1 e 2, que foi super sucesso. Agora, Nosso Lar, por exemplo, que é um filme sobre espiritualidade, para ter 1 milhão de público. Que filme é esse que fala de espiritualidade num país que é católico, né? E 1 milhão de pessoas já foram assistir, quer dizer, não existe mais o cinema brasileiro, existe uma diversidade de produções dentro do cinema brasileiro. Agora, que a gente ainda continua valorizando o cinema de fora, continua, porque são as grandes produções e tem uma mídia toda envolvida nisso, né? A fazer um lançamento de um filme tem cartaz, tem outdoor, tem campanha na televisão, é um bombardeio, né? O filme dos vampiros, por exemplo, Crepúsculo, Eclipse e tudo mais. O que explica as pessoas quererem ver um filme como aquele, né? Os jovens quererem assistir aquele tipo de filme? Tendo lido ou não a obra, mas será que se a gente produzisse alguma coisa nesse sentido aqui, a gente também assistiria, né?
Mas eu acho que a gente já está mudando um pouco o perfil, a gente já está gostando um pouco mais do cinema nacional, espero. Mudando um pouco de assunto, assim, qual a importância de veículos de comunicação como a revista Fera e o Portal Fera tratarem sobre cinema? Pois é, acho que esse é exatamente o ponto. Quer dizer, olha que nós chegamos num momento onde se trabalha cinema em todas as vertentes. Quer dizer, não se fala mais de cinema só enquanto produção. Fala em cinema no contexto do dia a dia. Então, uma revista e o portal como Fera, onde esse formador de opinião, né, esse jovem, esse adolescente que está prestes a escolher uma profissão, a escolher uma faculdade, onde ele tem a informação sobre cinema também. Além do repertório de vida, que eu acho que acrescenta, você saber sobre histórias e sobre personagens, né, distintos, sobre ficção e documentário, isso vai agregar valor enquanto você é profissional. Eu acredito muito nisso. Eu acho que esse papel que vocês têm exercido é de mostrar que a gente está num momento completamente diferente. Quer dizer, cinema está sim no contexto diário e a gente precisa prestar atenção a isso também. E que bom que esses jovens profissionais, na minha época não tinha nada disso, né? Na minha época não tinha nem uma revista, não tinha nem um portal, né? E mesmo assim a gente buscava ter conhecimento e informação. Hoje você tem informação sobre as profissões e sobre o cinema agregado a isso. Eu acho maravilhoso. Agora um pouco sobre você, assim, qual é o teu filme favorito, que mais te marcou? Ai, isso é tão difícil, sabe por quê? Porque depende da fase da vida. Depois dos 30 a gente começa a definir as fases da vida, né? Meu filme de infância que eu adoro é Os Goonies, que é um filme muito característico dos anos 80, assim, de quando eu era pirralha. Aí a gente cresce um pouco mais, um filme que pra mim lembra muito meu pai, que foi essa pessoa que meio que apresentou o cinema pra mim, que é um clássico, que é Casablanca, eu adoro. Aí mais recentemente, deixa eu ver os filmes que eu gosto. Aí vem a minha sessão, né, meloso, assim. Eu adoro a Amélie Poulain, eu sou muito Amélie Poulain, adoro a Amélie Poulain. E gosto dos filmes da gente também. Eu gosto do Cidade de Deus, por exemplo. Eu acho que é um filme muito brasileiro, né? Uma história muito nossa. E dependendo do dia, do astral, eu gosto de um filme. É difícil escolher, mas é mais ou menos isso. Agora eu soube que você é uma manteiga derretida, né? Isso é verdade mesmo ou é só boato? Pois é. Se tiver filme com cachorro, eu choro. Recentemente eu vi um filme com Richard Gere, não vou lembrar o nome do filme, mas de um cachorro e tal, e chorei horrores. Eu dou vexame, porque o filme acaba e eu continuo chorando. Marley, porque eu tenho um cachorro da mesma raça, né? Eu tenho um labrador. E, filme me emociona, eu sou muito mulherzinha nesse negócio de... Não consigo ver... Como eu acho que o cinema está tão próximo da gente, então eu não consigo assistir uma imagem e não me emocionar com aquilo. Assim como eu tenho raiva quando eu vejo alguma cena também, né, que desperte. Mas eu sou meio manteiga derretida também. Bom, a gente vai ficando por aqui. Silvana, obrigado pela conversa. Obrigada a vocês. Quer falar mais sempre alguma comigo. Não, eu quero agradecer o espaço, que é sempre tão bacana. Agradecer a oportunidade de poder escrever para vocês, de sempre fazendo essas relações com o cinema. E é isso, eu espero ter vocês como leitores e como colaboradores sempre. Muito obrigada. Então, mais uma vez, obrigado. Matheus Lima, Portal Fera. Valeu!